Meus irmãos em Cristo Jesus, uma vez mais, aqui estamos para uma porção das Sagradas Escrituras. Eu sou o pastor Eudze Paul e em nome dos meus pastores presidentes vos cumprimento na doce e agradável a paz do Senhor Jesus, em nome deles, pastor Marildo Martins da Silva e divino bispo Leandro. Meus irmãos, hoje nós vamos falar sobre a luz do mundo, embasado em Mateus capítulo 5, versículo 14, versículo 16 ao 16. Vocês são a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade situada no alto monte. Nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão na casa. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Glória a Deus. Meus irmãos, antes que eu vá adiante, quero pedir, se Deus tem falado ao seu coração através desses vídeos, se inscreva nesse canal, compartilhe este vídeo com mais alguém, dê um joinha, ative o sininho para você ser notificado. Além disso, nós temos o blog pastoreudcepol.blogspot.com.br. Lá você vai encontrar, além desses vídeos, você vai acompanhar também todo o esboço que eu utilizo aqui nas ministrações da mensagem. Amém, queridos irmãos? Vamos então estudar. Como uma cidade, então, na montanha. Como assim? Versículo 14 diz: Vocês são a luz do mundo. A luz é o brilho da lâmpada para iluminar os que estão na escuridão, princípio lógico. Para o mundo sombrio, o povo do reino são a luz. Na natureza nós já vimos que eles são o sal de cura, e no comportamento eles são a luz. A luz. Como brilho, então, o povo do reino é como uma cidade situada numa montanha. Uma cidade assim não pode ser escondida, ou seja, é uma impossibilidade. E aí, finalmente, nós estamos, finalmente, esta cidade situada na montanha, ela será consumada na Nova Jerusalém. Isso é o que diz Apocalipse capítulo 21, versículos 10 a 11, que diz: No Espírito, e ele me levou no Espírito e uma grande e elevada montanha, e me mostrou a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória. O seu brilho era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. É a grande cidade. Ainda em Apocalipse capítulo 21, versículo 23 a 24, diz: Tá uma cachorrada para ali, que só Deus na casa. Misericórdia. A cidade não precisa do sol, nem da lua para dar claridade, pois a glória de Deus a ilumina e o Cordeiro é a lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz e os reis da terra lhes trazem sua glória. Isso é o que diz Apocalipse sobre o culminar desta claridade na cidade santa. Nestes 3 capítulos, versículos no capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, o Senhor Jesus não usou o termo igreja. No entanto, o termo reino é usado muitas vezes nesses capítulos, né? Na verdade, eles se referem, em outras palavras, à igreja, mas a estrutura do reino vindouro, né? E como vivemos, a igreja vive a antecipação deste reino, ela é uma luz quando ela está em unidade, né? Nós já vimos que ela não se fala de singularidade, não se fala de individualismo, não é indivíduos, é um corpo, é um corporativismo, é um corpo, é um corporativo, aliás. O reino mencionado em Mateus é esse aspecto da igreja relacionado à disciplina e ao exercício. Nós vimos isso lá na aula de sal e luz. A igreja é o aspecto da graça, a graça de Deus, ela é representada pela igreja, né? E o reino é o aspecto da disciplina e do exercício. Sabemos que esse decreto é para o povo, para o corporativo e não para o indivíduo. A luz não é uma pessoa individual, mas é uma cidade edificada. Entenda isso. Não está falando a luzes. Ele não diz, vocês são luzes. Ele não diz isso. Vocês são luz.
É isso que a palavra diz. Isso indica que o povo do reino precisa ser um edifício. Se os santos da igreja em sua localidade, então, não forem edificados, não forem referenciados, mas forem dispersos, divididos, separados, então lá não vai existir uma cidade. Lá não vai existir uma cidade. Ela só é uma cidade se ela estiver unida. Só é uma luz se ela estiver um corpo. É por isso que a igreja, o diabo ele faz de tudo para a igreja dividir, desfacelar. Mas, porque quando ela desfacela, ela deixa de ser essa luz. Essa luz que a palavra de Deus diz. Enquanto não houver essa cidade, não há luz. Porque a luz é a cidade. A luz não é um crente individual, é uma cidade. É um corpo. A luz é uma cidade corporativa. Compreenda esse detalhe. A luz, ela é uma cidade corporativa, é uma estrutura. É uma estrutura que brilha quando sincronizada. O reino de Deus brilha quando está em sincronismo. A igreja, num lugar, quando ela é sincronizada, ela é uma luz forte. É uma luz na escuridão. É impossível nós encontrarmos, é impossível esconder uma cidade brilhante na serra, numa montanha. No livro de Apocalipse, as igrejas são consideradas candelabros de ouro. Lembra? Apocalipse capítulo 1, versículo 20. Quanto ao mistério das 7 igrejas, ou das 7 estrelas, quanto ao mistério das 7 estrelas, que você viu na minha mão direita, e quanto aos 7 candelabros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 candelabros são 7 igrejas. Veja que ele não trouxe uma visão singular. Veja que em cada região ele falou com uma estrela, ou seja, com um anjo da igreja, mas em toda ela ele trouxe uma palavra para um candelabro, que era uma igreja em cada região. Lembra das 7 igrejas que Apocalipse fala, traz crítica, traz elogio? Então, o Senhor andava entre os candelabros. Então, quando a Bíblia diz, vocês são luz, ele não está falando de um indivíduo, está falando do corpo. O corpo em Palmas, o corpo no Tocantins, o corpo no Brasil. O princípio da cidade e do candelabro é o mesmo. Nenhum deles é individual ou individualista. Ambos são corporativos. O candelabro, como a cidade, não é um crente individual, mas ali uma igreja. Se estamos fora da igreja, não se faz parte do candelabro. Doeu. Mas não tem igreja fora do candelabro. Só tem igreja quando nós estamos no candelabro. Vocês são luz. Não é luzes, são luz. Como uma lâmpada num candelabro. No versículo 15 diz, nem os homens acendem uma lâmpada e colocam debaixo do alqueire, mas no candelabro. E ela brilha para todos os que estão de fora. Ou, aliás, para todos que estão na casa. Então, o brilho da luz tem 2 aspectos. O primeiro aspecto, a luz é comparada a uma cidade que brilha sobre os de fora. No segundo aspecto, a luz é comparada a uma lâmpada em um candelabro que brilha com aqueles que estão em casa. Então, há a necessidade de interpretar a cada caso de acordo com o contexto. Quando você estuda, você não pode isolar o texto, você tem que atentar ao contexto. O ponto principal é o brilho da luz, e eles têm 2 aspectos, o externo e o interno. Externo e interno. A luz, como uma cidade na montanha, brilha sobre os de fora, enquanto a lâmpada acesa no candelabro brilha sobre os que estão na casa. Montanha, candelabro.
Montanha sobre os externos, sobre os de fora. Candelabro sobre os de dentro. Tá claro? Como a cidade, a luz brilha sobre as pessoas, mas como lâmpada, ela brilha sobre ou nas pessoas. E isso indica que a nossa influência sobre os outros deve ser externas, não apenas, mas também internamente. Ela deve influenciar dentro e fora das pessoas. Para brilhar sobre os outros exteriormente, precisamos ser edificados. Mas para brilhar sobre os outros interiormente, precisamos ficar sem a cobertura. Como assim? Como assim sem a cobertura? Vou explicar. Como a luz da montanha, a luz não pode ser escondida. Na montanha não tem como ter cobertura. A cobertura dela é o céu. Ela não tem como estar escondida, porque ela não tem cobertura. Como a lâmpada do candelabro, a luz não deve ficar oculta. Então, no versículo 15 ele diz, o Senhor fala sobre colocar a lâmpada no alqueire, escondê-la. Uma lâmpada acesa colocada no alqueire não pode ser exposta. Não tem como expor esta luz. O povo do reino, como lâmpada acesa, não deve ser coberto pelo alqueire. Uau! O que é o alqueire, então? O alqueire era um item referente à alimentação, um cesto, né? Onde você pegava esse cesto e mercadejava alimento, né? Trocava, levava, trazia. Tem a ver com alimento. Então, se tem a ver com alimentação, ela tem a ver com um assunto muito conhecido, a ansiedade. A ansiedade de possuir, a ansiedade de ter, o que nós vamos comer, o que nós vamos beber. Lembra desse detalhe? É o alqueire, é o cesto que está cobrindo a lâmpada. Quando a lâmpada é coberta, ela não brilha. Coberta com essas coisas. A ansiedade das coisas. A ansiedade do que vai acontecer, do que vai vir. A ansiedade do que está acontecendo. Uau, coronavírus, ai meu Deus do céu, é tanta coisa. São as ansiedades, elas impedem-nos de brilhar internamente. Agora estou falando, trazendo uma linguagem mais individualista, mais para perto, né? Para nós influenciarmos na vida interna das pessoas, nós precisamos não ser exposto ou coberto pelo alqueire, pelo cesto, pelas ansiedades, as solicitudes da vida, essas coisas que estão levando o homem à depressão, essas coisas que estão levando o homem, as pessoas a estarem, a morrerem, a correrem dia e noite. Para a luz brilhar, você precisa estar descoberto dessas coisas. Mateus capítulo 6, versículo 25 diz, por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo, mas quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e não é o corpo mais do que a roupa, ou as roupas. É isso que ele está falando. Você não pode pegar essas coisas e se cobrir. A ansiedade destas coisas e se cobrir. Porque quando nós nos cobrimos, nós deixamos de brilhar. E aí morremos. A luz se apaga. O Senhor sabiamente falou sobre esses detalhes aí, né? Sobre o cesto. Porque ele era essas coisas do alimento aí, né? Assim, queridos irmãos, esconder a lâmpada no alqueire, no cesto, está escondido, está suprimido pelas solicitudes da vida. Está suprimido pelas necessidades da vida. E aí o Senhor nos orienta a nós vivermos uma vida de confiança. Viver no reino é viver sabendo, confiando que o Senhor vai cuidar de nós. Desta forma, o povo do reino exerce primeiramente uma influência sobre as pessoas externas, as de fora. No entanto, ainda precisamos influenciar as de dentro. Então, quanto à igreja, no todo, no conviver, na sociedade, na cidade ou no topo da montanha,
Aqueles que cercam estarão sob o brilho da igreja, da cidade edificada, da cidade fortalecida, da cidade iluminada. E aí os que estão de fora são brilhados, têm referência, não estão no breu, como diz, na escuridão. Elas têm uma igreja fortalecida, uma igreja que brilha, uma igreja maravilhosa, magnânima, pujante. E o objetivo de tudo isso, para que é? Glorificar o Pai que está nos céus. Glorificar o teu Pai que está nos céus. Ambos os aspectos do nosso brilho darão glória ao Pai. O versículo 16 diz assim: brilhe a tua luz diante dos homens, para que possam ver as tuas boas obras e glorificar o teu Pai que está nos céus. O título Pai, ele prova que os discípulos uma referência muito profunda, né? Muito profunda, que os discípulos agora na audiência do novo rei, eles foram filhos regenerados por Deus, restaurados a uma situação original, uma situação de relacionamento feito, né? Restaurado. Glória a Deus. Isso é o que diz João capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E aí, para não restar dúvida, ele fala, a saber, vou deixar bem claro, os que crerem no seu nome. Pronto, está com dúvida? Você crê no nome do Senhor? Então, você também pode ser um filho. Gálatas capítulo 4, versículo 6 também diz, vocês são filhos. Vocês são filhos. Deus enviou o Espírito de seu Filho ao nosso coração, e esse Espírito clama, Pai, papaizinho querido, algo bem afável, algo amável, algo gostoso. Então, as boas obras aqui, queridos, eles são o comportamento do povo do reino. O comportamento, ele é comparado a uma luz. E aí esse comportamento é que traz à evidência a glória de Deus, através do qual os homens podem ver Deus através do nosso comportamento, e o Senhor ser louvado, o Senhor ser glorificado. O nosso brilho glorifica o Pai, porque expressa o que Deus é. Glorificar a Deus é dar-lhes glória ao Pai. Glória a Deus. Quando as pessoas do reino expressam, através do seu comportamento, as suas obras na luz, as pessoas glorificam a Deus. Mesmo nós não glorificando, Deus continua. Deus é Deus. Deus é Deus. Mas se Deus for expresso na nossa vida, aí sim, o Pai é glorificado. Isso é lindo. Então, queridos irmãos, nós, o povo de Deus, nós somos a luz do mundo. Como a luz, somos como uma cidade no topo da montanha. E como uma lâmpada que brilha, e também como uma lâmpada que brilha em casa. No Novo Testamento, esse povo são chamados de filhos da luz. Filhos da luz. Lucas capítulo 16, versículo 8 diz, a parte B, porque os filhos da luz, ou os filhos do mundo, são mais espertos na sua própria geração, mais do que os filhos da luz. Então tem filhos das trevas e filhos da luz. Ainda João capítulo 12, versículo 36 diz, vocês têm a luz, creiam na luz, para que se tornem filhos da luz. Efésios capítulo 5, versículo 8 diz, no passado vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz. Então, seja filho da luz. Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 5, vocês são todos filhos da luz e filho do dia. Nós não somos filhos da noite, nem filhos das trevas. Então, como luz, nós devemos brilhar. Brilhar como? Brilhamos como um verdadeiro louvor, sacrifício de louvor. Hebreus capítulo 13, versículo 15 diz, ofereçamos a Deus sempre sacrifícios de louvor. Sacrifícios que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Perfeito, lindo, lindo, lindo.
Nós devemos brilhar ainda com as nossas boas obras. Mateus capítulo 5, 16. Brilhem. É o que nós estamos estudando, para que os de fora vejam as obras que há em vocês e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Nós devemos brilhar também frutificando. É o que diz João capítulo 15, versículo 8. Nisto é glorificado o Pai de vocês. Nisto é glorificado o meu Pai, que vocês deem muito frutos. Assim se tornarão meus discípulos. Brilhem. Nós devemos brilhar ainda, meus irmãos, com uma vida de consagração. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20. Vocês foram comprados por bom preço. Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Vocês devem ter uma vida de consagração, porque vocês foram comprados por um bom preço. Vocês pertencem, nós pertencemos a Deus. Ainda Paulo, em 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 12, diz: a fim de que o nome do nosso Senhor Jesus seja glorificado em vocês, e vocês sejam glorificados nele, segundo a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, como luz, nós devemos ter uma vida radiante, uma vida de acordo com os santos, brilhar na era presente, sim, no momento, porque até lá, João escrevendo, João capítulo 5, versículo 35, diz que João era uma lâmpada, e quando acesa, por algum tempo, as pessoas quiseram alegrar-se com essa luz. Lá em Atos capítulo 6, versículo 15, quando Estevão estava naquele discurso eloquente, aquele discurso lindo, as pessoas olharam para ele e viram em seu rosto brilhando como o rosto de um anjo. E aí, o apóstolo Paulo, escrevendo em 2 Coríntios capítulo 3 e versículo 18, ele vai dizer que nós somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem. Então, na imagem do Senhor, nós somos transformados de glória em glória, glória em glória. E aí Paulo, escrevendo aos Filipenses capítulo 2, versículo 15, ele diz: para que sejam irrepreensíveis e puros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrompida, na qual vocês brilham como luzeiros no mundo. Glória a Deus. Glória a Deus. Lindo. E aí nós iremos também brilhar como luz, brilharemos também na escuridão. Isso é Jó, no capítulo 11, versículo 17. A sua vida será mais clara que o meio-dia. Ainda que haja trevas, serão como amanhã. Daniel, capítulo 12, versículo 3. Os que forem sábios resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que conduzirem muitos à justiça brilharão como as estrelas, sempre e eternamente. Você quer brilhar na eternidade? Você quer brilhar na eternidade? Isso é um segredo. Você quer reinar? Seja um ensinador da justiça. É aqui está dizendo. Os que forem sábios resplandecerão como o fulgor do firmamento. Os que conduzirem muitos à justiça brilharão como as estrelas. Então, é ensinar. Ensine. E aí, por fim, lá em Apocalipse capítulo 21, versículo 11, vai nos dizer assim: o seu brilho era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Precisamos brilhar. Seja luz neste mundo corrompido. Seja luz e brilhe nas trevas. Seja luz para a sua casa. Seja luz. E como igreja, seja luz como a cidade. Seja luz para este mundo. Seja um edifício. Faça parte desta igreja, deste conjunto. Não existe luz separada. Existe luz num contexto, num corpo. Então, seja luz para a sua, como luz interna, seja luz na sua quadra, seja luz na faculdade, seja luz no seu trabalho, seja luz onde quer que você esteja. Brilhe, assim, brilhe a vossa luz, para que os homens as vejam através das vossas obras e glorifiquem o vosso Pai que está onde? Nos céus. Isto, queridos irmãos, é reino, é reino. Meus irmãos, se inscreva nesse canal, compartilhe esse vídeo e seja muito abençoado.
Ainda se você quiser esse material, entre lá no nosso blog pastoreutsepou.blogspot.com.br. Meus irmãos em Cristo, se Jesus nos permitir, estaremos de volta logo na próxima aula, amém? Um grande abraço, queridos. Um grande abraço, aquele abraço.